Essa noite em Colossenses capítulo 3, verso 12. Apóstolo Paulo aos Colossenses capítulo 3, verso 12. Diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A palavra de Deus nos chama para nós nos revestirmos, colocarmos uma roupa. Sem essa roupa, nós não vamos manifestar, as pessoas não vão ver que nós somos seguidores de Jesus Cristo. Tem que ter uma roupa, uma identificação. Vestir a camiseta com a logomarca de Cristo. E essa roupa se chama compaixão e graça. Compaixão e graça. Um coração compassivo. Assim como a paixão, a compaixão é que movia o coração de Jesus. Tanto a paixão quanto a compaixão movia o coração de Jesus. A palavra de Deus então chama a nossa atenção para isso nesta noite. E a igreja multiplicadora, a Igreja Batista Jardim da Prata, precisa entender esse princípio, que faz ela crescer, que faz ela ministrar os que estão fora. É importante isso, senão lá fora ninguém vai saber de como que é Jesus, através de nós. Jesus, irmãos, ele sofria de uma doença. Que isso, pastor? Jesus tinha alguma doença? Tinha. Jesus sofria dessa doença, ter íntima compaixão. Ele se contorcia quando ele via, ele ficava assim atento, não vou dizer de nervoso, mas algo impulsionava ele de dentro para olhar para as pessoas, para sentir o que elas sentiam. Jesus sofria disso. A sua compaixão o movia na direção de todos, especialmente dos necessitados, especialmente dos aflitos, especialmente dos oprimidos. Então, se você conhece alguém assim, aflito, oprimido, doente, necessitado, esses são os alvos de Jesus. Ah, pastor, eu me sinto assim. Então você é alvo de Jesus. Eu sou alvo de Cristo. Eu me lembro, irmãos, foi bom esses dias eu ter contado o meu testemunho, porque isso faz lembrar de onde a gente veio, como que a gente era. Eu era uma pessoa muito triste. Nada me satisfazia. Eu não sorria. Não tinha muitas alegrias. Tinha as minhas coisas que eu fazia. É um tipo de autista, que vivia no mundo dele. Não sou autista, mas é como se eu fosse antes de Cristo. Eu vivia no meu mundo. Eu não olhava para ninguém, eu não me encantava com nada, só com as minhas coisas, era fechado. Então eu sofria. Jesus olhava para mim e falava: mas esse rapaz aí está sofrendo. Então eu fui alvo da graça e da compaixão de Jesus. Eu acredito que você também. Esse é o alvo dele. Ele amou e teve compaixão até mesmo daqueles que gritavam com ele, e até daqueles que o crucificaram. Então a compaixão é um poder muito grande que Jesus tinha, tanto que até quem pisava nele, quem maltratava ele, ele amava mesmo assim. Agora eu pergunto a você: é fácil ou difícil amar quem nos ama? Quem é bonzinho? Quem nos dá as coisas? Quem é educado? É fácil. Você ama, quer estar perto dessas pessoas. Mas as pessoas que brigam com você, que te xingam, que te fazem mal, que te machucam, é fácil ou difícil amar essas pessoas? Dificílimo. Mas Jesus fazia isso. E os discípulos de Jesus, eles vão fazer um esforço para amar até aqueles que não os amam. Então esse era o alvo de Jesus. Ele amava todos, os guardas que o torturavam, amava os líderes religiosos que o invejavam. Sim,
Jesus foi perseguido pelos líderes religiosos que tinham ciúme dele, e Jesus amou os líderes religiosos, amou os soldados que o cravavam na cruz, amou até aqueles 2 ladrões que foram crucificados ao lado dele, que mereciam pelos seus atos a morte. Jesus amou os que estavam do lado dele, direito e esquerdo, mesmo que aqueles homens não tivessem reconhecido, porque um deles xingou Jesus, né? Um dos ladrões falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas o outro chacoteou Jesus, mas Jesus amou mesmo assim. Ele tinha uma íntima compaixão com todas as pessoas, com os ricos, com os pobres, dos que estavam sãos, dos que estavam enfermos, dos pecadores, dos religiosos, dos maltrapilhos, das prostitutas, todos. Jesus amou a todos sem distinção e se compadeceu delas. Enquanto eu estou falando isso, irmãos, se Jesus é o cabeça da sua vida, se Ele é o seu Senhor e seu Salvador é muito bom, né? Perdoar os nossos pecados, nos levar para o céu. Eu quero esse Jesus. Mas se Ele é o Senhor da sua vida, e se você quer ser um discípulo dele, que caminha ao lado dele e segue ele para onde ele vai, saiba que o coração de Jesus era cheio de compaixão e graça, e a igreja tem que manifestar isso também, a igreja dele. Jesus, irmão, sofreu dessa doença, mas através desse sentimento que ele tinha, ele marcou a história da humanidade. É por isso que Jesus era Jesus. É por isso que a história foi dividida, né? Antes de Cristo e o que? Depois de Cristo. Porque a vida dele marcou tanto a história da humanidade, que ela se dividiu. E hoje a gente conta, né? Estamos em 2023. Mas poderia ser muito mais anos, porque a humanidade, o planeta já existia há muitos anos. Mas por causa de Jesus, do que ele fez, do que ele marcou através do amor, da compaixão e da graça, a história foi dividida. Suas atitudes iniciaram a maior revolução da humanidade, que já vivenciou em toda a história, a revolução do amor. Ele viveu, ensinou e morreu pelo amor. Então ele é o maior representante do amor genuíno. É disso que o mundo está carente, é exatamente disso. Os políticos, governantes, religiosos não podem dar esse nível de amor, não podem dar. As pessoas amam Jesus como ele amou, eu pergunto. As pessoas amam como Jesus amou? Você ama como Jesus amou? É disso que o mundo está carente. Então nós precisamos aprender a amar, irmãos. Nós não sabemos. Estamos lutando, o pior de tudo, com finais dos tempos, né? Quem estuda a Bíblia lá, nos sermões de Jesus, nos sermões de Jesus e no Apocalipse, sabe que os finais dos tempos o amor esfriaria. Tudo iria lutar contra o amor, tudo. Então nós estamos lutando contra nós mesmos para amarmos mais, e contra o mundo, que vai fazer com que a gente se odeie mais, que a gente inveje mais, que a gente brigue mais, que a gente deseje mais as outras coisas, mais as coisas do que as pessoas. Então, esse é o alvo. O mundo não precisa mais de políticos, de pensadores, de filósofos, de líderes religiosos. O mundo precisa mais de amor, de graça, de compaixão. Amém, irmãos? Isso aí, falem amém antes de eu perguntar. Pode ficar, ele tem liberdade para fazer. Se queremos mudar a história da nossa vida, agora vem para nós, da nossa família, da nossa igreja, da nossa comunidade, do nosso bairro, nós devemos sofrer. Que é isso, pastor? Sofrer de íntima compaixão.
sofrer de ver os outros sofrendo, né? Às vezes, o que é o mundo hoje? Eu sei porque eu tenho um pet, né? Um petzinho, um cachorrinho. Então, às vezes a gente sofre mais com o cachorrinho que está ali na rua do que com o ser humano. É verdade ou mentira? Às vezes é verdade. A gente sofre mais, ajuda mais o cachorrinho, coitadinho, dá comida para ele, tira ele da rua, vamos doar, vamos achar uma casa para ele, do que o ser humano que está na rua, caído na sarjeta. Difícil, né? É difícil. Mas a Bíblia diz que devemos sofrer de íntima compaixão pelas pessoas. Quero hoje que Jesus venha te infectar com isso. Eu quero que Jesus venha te infectar com isso. Te contagiar com as doenças chamada íntima compaixão. Às vezes a pessoa, eu vou pregar agora para os seminaristas agora no culto da capela, acho que se não me engano é dia 16 aqui na igreja. Eu vou fazer o primeiro culto da capela com eles e eu vou tentar explicar para eles o que é ser um pastor. E o quanto que um pastor é abençoado, mas quanto ele sofre também. Que alguns falam assim, eu vim para o seminário, mas eu não quero ser pastor. Eu não quero sofrer como vocês sofrem, né? Eu conheço um monte de pastor que a igreja, que quando era para ajudar, a igreja não ajudou. Enfim, tem muitas histórias aí. E eu vou tentar desmistificar essas histórias aí na cabeça dos seminaristas e falar da bênção de ser um pastor. Agora, uma das coisas é que os pastores têm esse vírus aí, tem essa doença. Íntima compaixão. A gente sofre quando a gente vê uma pessoa abandonando a igreja, um crente pecando, uma família se separando, um casal se separando, a gente sofre, irmão. É difícil, por quê? Porque nós temos essa íntima compaixão. Agora você pode estar pensando assim, pastor, então eu não quero sofrer assim, eu não quero passar por isso. Mas nós somos irmãos. É um mandamento, né? Que Jesus deixou, amar. Entenda que quando eu falo de compaixão, não estou falando apenas da caridade como que a gente deve fazer aos pequeninos, aos pobres, dar esmola, ajudar ali naquele momento. Não é só isso. Eu falo de empreender um estado emocional ou físico ao próximo. Jesus chorou, não chorou? Você lembra qual foi a história onde tem na Bíblia que Jesus chorou? Quando quem morreu? Quem era Lázaro? Um dos seus melhores amigos. E tinha outra coisa. Lázaro tinha o quê? Quantas irmãs? 2 irmãs. Elas iam ficar sozinhas. E naquela época o homem trabalhava, as mulheres ficavam mais na dependência, né? Hoje a mulher trabalha e tudo mais, não precisa. Mas naquela época o homem morrer era difícil. Então Jesus também se compadeceu das irmãs. E quando ele chegou no funeral lá, ele chorou. Quando ele viu todo aquele sofrimento por aquele homem. Então Jesus, irmãos, ele sente, ele observa, ele coloca o coração dele ali, o físico. Quando ele curava lá as pessoas, a Bíblia diz que saía dele energia, sairia poder, força, e drenava mesmo. É você gastar tempo em oração. Aquelas gotas de sangue, o suor de sangue que Jesus suou no jardim do Getsemane, não foi isso? Antes dele ser crucificado, ele foi orar. Os discípulos dormiram, ele foi orar, e Deus mostrou para ele o quanto ele ia sofrer, e Jesus ali orando, uma luta íntima, emocional pela humanidade, por mim e por você, irmão. Então Jesus coloca o coração ali, por isso que ele suou. Ele colocou o emocional dele ali. Quando ele morreu na cruz também, ele deu um grito, não deu? Está consumado. Então ele coloca o coração. Jesus é coração, irmãos. É compaixão pura, é amor.
Então Ele quer que a gente empreenda também esse estado emocional de agir com esse objetivo de aliviar e de diminuir o sofrimento das pessoas. Então, se tem um irmão ali subindo uma escada, carregando alguma coisa, você vai ali e tenta ajudar ele. Ah, mas eu não recebo, para isso eu sou o trabalho dele. Ele é o trabalho dele fazer isso, deixa ele fazer o trabalho. Não, mas se ele está ali quase caindo, de dificuldade, a irmã carregando a bolsa, chega ali e ajuda. Às vezes um detalhe assim, irmãos, pode tocar o coração de uma pessoa. O que vai tocar o coração das pessoas para serem ganhas para Jesus Cristo, irmãos, não é só oração, é oração e ação. Às vezes um gesto, uma ajuda, uma palavra que você dá, aquilo vai tocar o coração da pessoa para ela aceitar Cristo. Um ato de compaixão é olhar. Então Jesus via a necessidade do próximo e procurava agir para supri-la. Agora Jesus tinha um olhar, isso aí até eu vou ensinar para vocês, vai ter uma ministração nesse mês aí, que nós vamos falar da ovelha perdida, e no mês que vem sobre o evangelismo, que a gente tem que saber olhar. A gente não vai sair igual uma metralhadora evangelizando todo mundo na rua, não. Nós vamos esperar a pessoa certa para a gente falar. Então a gente tem que ter um olhar atento. Jesus era alguém que tinha um olhar atento ao semelhante, seja crente, seja perdido, e o objetivo sempre era aliviar a dor. Veja bem, por que Jesus curou a sogra de Pedro? Você já leu a Bíblia, os Evangelhos, você sabe que teve esse episódio. Jesus tinha convocado os 12 apóstolos, discípulos, para irem de cidade em cidade pregar as boas novas do reino de Deus. Eles largaram tudo. Pelas informações, Pedro era o único que tinha mulher dos discípulos, pelo menos registrado na Bíblia, que era casado. Os outros eram solteiros, não sabemos a verdade. Mas Pedro era casado. Se Pedro era casado, ele tinha uma sogra. Então veja bem, Pedro já ia deixar a esposa para passar um tempo viajando com Jesus. Só que tinha um problema, a sogra estava enferma. A gente não sabe exatamente qual era a enfermidade, mas ela estava de cama. Possivelmente ela não poderia fazer nada. E a mulher de Pedro tinha que continuar na lida ali trabalhando, e estava muito pesado. Então Pedro, ele foi para a missão com Jesus, mas estava preocupado. Com quem? Com a mulher e com a sogra. Então Jesus via o que estava acontecendo no coração. Ele falou: então eu vou te aliviar, Pedro. Você está sofrendo por causa da tua sogra. Você ama a tua sogra como eu amo a minha. Você ama a sua sogra? Amém? Espero que sim. Então, Pedro, eu vou fazer uma coisa para você. Você está muito preocupado. Você vai para a missão, mas eu preciso de você por inteiro. Eu não quero ser preocupado lá atrás. Você está sofrendo? Estou. Então eu vou aliviar você. Tudo que Jesus fazia era para aliviar o sofrimento das pessoas. Pode ver. Sempre para abençoar. Então por isso que ele curou, para que Pedro fosse tranquilo, né? Simão Pedro, né? Tranquilo, sem se preocupar no que ficou para trás. O olhar de Jesus ao semelhante, irmãos, a todos, seja como uma semente de esperança da palavra, ou com uma oração, ou com a palavra de consolo, ou com o conselho sábio. Por que a gente estuda tanto a Bíblia? Na igreja, nas quartas-feiras, no pequeno grupo, na EBD, no seminário agora. Por que o pastor aqui, a igreja batista, quer tanto que você estude a Bíblia? Para você ter o quê? Conhecimento. Essas histórias que eu conto aqui você lembra. Eu já li essa história, eu sei. Mas para te dar especialmente sabedoria. Sabedoria. Para você ser um bom conselheiro. Para quando estiver lá na rua, nos lugares, no trabalho, na escola, e tiver alguma situação, você lembrar, usar de sabedoria e falar. Para quê? Para aliviar o sofrimento das pessoas. Compaixão e graça. Está vendo a compaixão e graça, irmãos?
Então, você deve estudar a palavra para isso, para levar consolo, conselho. Precisamos apresentar o reino de Deus para todos, e o reino de Deus é compaixão. Falar de compaixão em um mundo individualista parece paradoxo, sim. Parece chover no molhado, é dar murro em faca, ponta de faca, é perder tempo, não vai adiantar nada, o mundo não vai melhorar. Isso é palavra dos pessimistas, irmãos. Nós temos que lembrar das pegadas na areia, daquela história de Jesus. Nós temos que lembrar daquela outra história em que o menino estava na areia, tinha um monte de estrela do mar, todas iam morrer, mas ele pegou uma e jogou. Todo mundo já ouviu essa história, né? Aí alguém falou: mas você é louco, vai, todas essas estrelas aí vão morrer no sol. Mas ele pegou, para essa aqui não, jogou. Então você não pode se conformar. Uma que você salve, uma que você ajuda, já vai ajudar uma família a transformar uma família, transformar uma história. Então nós não podemos desanimar porque o mundo é individualista, porque o mundo é mau. O mundo onde o ter, no sentido material e individual, é mais forte. Mas nós vamos continuar lutando pelo ser humano. A igreja está carente de compaixão, irmãos. Sim, precisamos fazer mais projetos de compaixão. Pastor Carlos, agora o nosso pastor missionário, possivelmente ele vai embora, irmãos, para Minas. Só que a igreja que ele vai é muito pequenininha e vai dar um salário mínimo para ele só. E como é que o pastor vai ficar com um salário mínimo só? Vai viver lá? Então ele vai precisar de uma ajuda. Então quem vai ajudar? Será que a igreja Jardim da Prata vai ajudar? Vai ter compaixão, não só pelo pastor, mas para aquela igreja pequena, que está quase fechando, tem uns poucos irmãos lá que precisam de ajuda? Isso é compaixão, é ajudar, é pensar no mundo, a lutar. A igreja precisa ter compaixão, o ambiente da igreja, o ambiente dos grupos, das mulheres, dos homens, dos jovens, deve ser recheado de compaixão. É necessário gastar tempo ouvindo pessoas. Eu quero falar uma coisa para vocês agora, minhas ovelhas, né? Não espere o pastor te procurar, porque a demanda está sendo muito grande, quase que eu não tenho tempo. Mas todos aqueles que me procuram, eu atendo. Eu dou um jeitinho de atender. Então, irmãos, se você precisar do pastor ali para dar uma palavra, para orar, para aconselhar, me ligue, marque, liga para a Aline, secretária, marca. Eu quero falar com o pastor quarta-feira. Tem horário? Tem, tal hora. E você venha. Eu quero atender a todos. A igreja precisa, e eu estou aqui para ouvir você, para gastar tempo para ouvir você, tá? Não pense assim: o pastor é muito ocupado, ele não vai ter tempo para mim. Vou ter sim, que é a minha obrigação. Agora, se você não me procurar, outros vai entrar uma fila, um monte de gente. Não há tempo, mas todos aqueles que procurarem, eu vou dar ouvidos, vou ouvir, vou atender e vou orar, chorar com você, uns pelos outros. Isso é compaixão. Nós estamos aqui para isso. Não podemos aceitar que pessoas caminhem enfermas. Não podemos aceitar. Nem deprimidas. Não quero nenhum membro da igreja, nenhuma ovelha minha deprimida. Não podemos aceitar elas sofrerem sozinhas. Então, se está no hospital, nós vamos visitar. Às vezes vai o pastor com certeza vai, mas vai outros. Muita gente, inclusive, graças a essa igreja aqui, ela se visita. Mas as pessoas não podem estar sozinhas. Elas têm que estar acompanhadas. Não podemos
nos preocupar com o número, temos que nos preocupar com o coração de todos. Todos. O coração cheio de compaixão por Jesus é a compaixão pelo próximo, que vai fazer o reino de Deus cresça através de nós. Eu quero terminar esse estudo, irmãos, falando outra passagem da história de Cristo. Jesus, movido de íntima compaixão, mudou o plano de muitas pessoas. Mateus 14:13 diz assim, Mateus 14:13: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão que teve compaixão delas e curou os seus doentes. Está vendo? Jesus cura. Então Jesus, ele teve que se retirar para orar, para se consagrar, para pedir poder, e depois ele veio e fez o que ele tinha que fazer. Agiu com compaixão, com graça e curou. Em Mateus 15, verso 29 também diz: Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia, depois subiu no monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e colocaram, olha só, e os colocaram aos pés de Jesus. Irmãos, nós como igreja multiplicadora, precisamos pegar essas pessoas, doentes, fracos, cansados, deprimidos, com tormentas, essas pessoas, e levar elas aos pés de Jesus, trazer elas para Jesus. E a Bíblia diz que ele os curou a todos, todos. Vai acontecer isso. O povo ficou admirado quando viu o mudo falar, versículo 31, coloca o 31. O povo ficou admirado quando viu o mudo falar, os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvavam a Deus de Israel. E Jesus chamou os seus discípulos e disse, vamos ler todo mundo esse texto agora? E chamando Jesus os seus discípulos, disse, só vocês agora: tenham compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo, e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Viu que Jesus, amém, irmãos? Olha quem é Jesus, irmão. Olha a preocupação dele, irmãos. Ele se preocupa com tudo, com o que a gente come, com a nossa ida, a nossa volta, se a gente vai pegar chuva, se não vai. Eu não quero despedi-los com fome. Eu não quero que esse bairro da Prata sofra. Eu não quero que aquelas famílias fiquem sem saber que há solução em Cristo. Então eu preciso que vocês me ajudem nisso. Eu tenho muita compaixão por ela, essa gente. Estão 3 dias comigo, eles precisam comer. Esse é o coração de Jesus. E o terceiro texto é aquele de Lucas 7:12, que Jesus fala da viúva, né? O filho da viúva que morreu. Especialmente o versículo 13, 12, vamos. E quando chegou perto da cidade, levaram um defunto, filho único, uma viúva, que ia grande multidão da cidade. 13 agora. E vendo-a, o Senhor moveu-se. Vamos ler conforme ali. Vendo-a, diz, não chores. Até aí tá bom. Na minha tradução está: e o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Realmente o coração de Jesus é muito sensível, ele via mesmo. Mas vamos pedir para Deus esse coração?
Pergunte para eles aí se eles querem esse coração de Jesus aí. Ter esse coração, onde se move essa compaixão. Como vimos, irmãos, em várias ocasiões, nós vemos então esse Jesus, agindo com compaixão, até a cruz foi assim, né? Até ele ir para a cruz, irmãos, a vida toda de Jesus foi para ministrar compaixão. Pelo menos o ministério público, quando ele foi batizado ali, 30 anos ali veio, todo o ministério dele foi ministrando compaixão, até na cruz ele ministrou compaixão, para os ladrões, para os soldados, para todo mundo, até ele dizer, está consumado, ele estava ministrando compaixão. Esse é o nosso Cristo. E as multidões, irmãos, e a mesma multidão por quem Jesus se compadeceu, foi a multidão que pediu lá, crucifica-o, né? Como amaram uma gente dessa? É igual a gente. Jesus nos amou, nos salvou, Ele pede para a gente não faz. A gente pede para Ele e a gente não manifesta esse coração compassivo. Ele não suportava ver o sofrimento humano e por isso é que nós estamos estudando essa noite. Ele tinha esse coração. Porque se não houver compaixão em nossa vida, estaremos vivendo apenas o nós mesmos. Já parou para pensar? Quantos vivem só o nós mesmos? Só enxergam o próprio eu, só para mim, só para minha família, só para não ver mais nada além. Se nós não usarmos dessa compaixão, nós seremos nós mesmos, só teremos as coisas, viveremos para nós mesmos. E o que Jesus está pedindo para nós não é ter dó das pessoas, não é ter pena das pessoas, isso é fácil. A gente olha uma situação, vê um filme comovente, a gente chora. A gente vê uma reportagem lá das pessoas ajudando os desabrigados. Ai que lindo, ai que coisa bonita, ai que dó. Não é isso. Isso qualquer pessoa tem. Até os macaquinhos. Esse dia eu estava vendo vídeo, né? Na internet tem vídeo de tudo, né, gente? Um cachorrinho ajudando o outro cachorrinho, e o macaquinho ajudando, enfim, o mundo animal faz isso. Mas é isso, isso que é o compaixão que Jesus quer que a gente faça pelo próximo. Jesus quer realmente um mover, um sentimento e uma ação. Não podemos nos calar. Quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte para a igreja: nós não podemos nos calar. A igreja multiplicadora está no DNA dela. E quando eu falo igreja multiplicadora, é a igreja de Cristo, são os princípios bíblicos. A igreja de Jardim da Prata precisa colocar na nossa veia, no nosso coração, compaixão e graça. Porque esse era o coração de Cristo. Não podemos nos omitir, porque enquanto estamos acomodados com a nossa salvação, com o nosso frequentar na igreja, muitos estão morrendo com a falta de compaixão. Muitos estão indo para o inferno sem ouvir através de nós o que é o reino dos céus. O que Jesus pediu para a gente fazer? Vão por todo mundo e preguem as boas notícias. Nós estamos indo? Vamos procurar ir no nosso dia a dia. Vamos ministrar amor aos que estão ao nosso redor. Como discípulos que queremos entender a nossa posição no reino de Deus, queremos fazer o reino de Deus crescer. E uma das razões mais fortes da igreja crescer é a igreja tendo compaixão e graça. Quando você vê que uma igreja não cresce, fica com a mesma número de membros, anos e anos e anos, ou ela diminui, é porque ela não está fazendo isso, não está exercendo esse amor, esse coração de Jesus. E para terminar, Filipenses 2,5 diz: tenham o mesmo, Filipenses 2,5, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele diz:
de sorte que haja em vós, em mim, pastor Rodrigo, em vocês, haja esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa compaixão, esse amor. Precisamos inundar de amor nosso coração, profunda compaixão, não é superficial, é profunda. Só assim sairemos do lugar do comodismo, do individualismo e poderemos ganhar muitas pessoas para Cristo. Você se compadece das pessoas ao seu redor? Termino. Como é que é o teu dia a dia? Você para? Você ajuda? Esses dias eu contei aí uma coisa que o pastor Benésio fazia, que era guardar moedinhas de R$1 no bolso, para quando ele fosse andar pela praça. Porque ele não queria que alguém passasse por ele pedindo alguma coisa, e ele falava que não podia ajudar, não tinha. E é o que mais acontece, você está na rua, alguém pede alguma coisa, não tenho nada, não tenho, vai, você não ajuda ninguém. Ah, pastor, mas essas pessoas vão pegar o dinheiro e vão comprar droga, vão fazer... Então ajude de outra forma, né? Mas tenta exercitar. Exercício, ele estava fazendo ali um exercício, R$1 no bolso. Então eu vou sair com R$3, 3 pessoas vão me parar, eu vou dar uma moedinha e falar: Deus te abençoe. É um início, é um estímulo, é um começo, é um exercício. Alguém falou alguma coisa? Obrigado. Isso aí. Você se compadece de pessoas ao seu redor? Se sim, qual é a sua atitude? O que você faz? Faz alguma coisa ou não faz nada? Se compadecer é uma coisa, fazer já é diferente. Se não, por que será que o próximo não te afeta? O próximo te afeta ou não te afeta? Você vai para casa e fica pensando: puxa, que situação, hein? Eu podia ter ajudado, não ajudei. Ah, mas uma outra pessoa vai ajudar, Deus abençoe. Por quê? Isso é tão difícil para nós. Quanto tempo você tem para uma atitude de compaixão? Quanto tempo você tem? Pensemos nisso. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Peça para Deus te ajudar, primeiro, a ver, estar atento às pessoas que estão ao seu redor. Segundo, peça para Deus tirar um coração insensível. Peça para Deus te colocar um coração sensível. Jesus olhava as pessoas e era automático, ele olhava e via que elas precisavam de algo. Peça para Deus agora: Senhor, me ensina a ver o que eu não estou vendo, as pessoas ao meu redor. Segundo, peça para Deus colocar no teu coração a compaixão, sensibilidade. Se não pode, e como você vai ajudar? Às vezes pode ser um gesto simples, mas tem que haver uma ação. Então peça isso para Deus agora. Ó Deus, nesta hora bendita, nós te agradecemos por estarmos envolvidos com esse estudo da tua palavra, com a igreja que multiplica, com a igreja que ama, com a igreja que quer fazer o reino de Deus conhecido. Então, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos encaminhe por esse mundo para mostrar para as pessoas esse amor, para viver esse amor, para manifestar esse amor, Senhor. Por menor que seja o gesto, mas nos ajuda a fazermos coisas boas, aliviar o sofrimento das pessoas. Quantas pessoas ao nosso redor, é certo que nós temos nossos problemas, temos as nossas dificuldades, Deus, é verdade, nós temos, mas quantas pessoas ao nosso redor têm muito mais problemas, muito mais dificuldades que nós, Senhor, e carecem tanto de uma palavra, um Deus te abençoe, uma oração, R$1, ó Deus,
ensina a tua igreja a exercitar isso, Deus. A minha vida pessoal, mais ainda, me compadecer mais das pessoas. Ó Pai, que o teu Espírito Santo ministre, nos use, e que o Senhor nos use, Deus, nos usa, como o Senhor fez com tantos discípulos ali, que aprenderam, foram bênção no reino de Deus. Nós queremos também ser assim, em nome de Jesus que nós oramos. Todo mundo diz amém, Jesus, amém, amém. Pode se sentar.